Um dia o Internacional iria perder, a gente sabia disso. E a derrota na temporada de 2025 acontece dentro do estádio Beira-Rio de uma maneira dolorida para uma forte equipe do Palmeiras. O Internacional não jogou mal, mas não teve uma atuação brilhante. Em um jogo muito competitivo, o detalhe acabou favorecendo o time visitante e fez com que o Inter perdesse a sua primeira partida nesta temporada, se distanciando um pouco da parte de cima da tabela. De ponto positivo, a reação do torcedor, que ao final da partida não largou a mão da equipe. Afinal, no sábado tem Clássico Grenal e a chave já está virada no ambiente do Beira-Rio. A gente repercute a derrota colorada para a equipe do Palmeiras, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. O Inter perdeu. A gente sabia que em algum momento a invencibilidade do Internacional, ela ia cair, ela ia perder. O Inter ia perder jogos. O Inter ia perder jogos no Beira-Rio. E o Inter perdeu um jogo absolutamente equilibrado contra uma das equipes mais fortes do país, em uma partida muito competitiva dos dois times. O Inter não fez um mau jogo contra o Palmeiras. Não fez um jogo brilhante contra o Palmeiras, mas convenhamos, é muito difícil fazer um jogo brilhante contra a forte e consistente equipe treinada pelo técnico Abel Ferreira. Mas, no detalhe, o Palmeiras saiu vencedor. E é uma derrota que, neste momento do campeonato, custa caro, porque faz com que o Inter se distancie um pouco dos líderes da competição. Estamos na quarta rodada e o Inter tem apenas 5 pontos na tabela e tenha, de certa forma, uma importância maior para os próximos jogos, em especial o Clássico Grenal que vem por aí. Em relação ao jogo, o Roger tinha problemas. E o Inter perdeu exatamente pelos problemas que a gente sabe que o Inter tinha, até por dificuldades da própria escalação. Ele perdeu, um dia antes do jogo, os seus 2 pontas titulares, o Carboneiro e o Wesley. Jogaram Vitinho e Tabata. E a grande verdade é que Vitinho e Tabata não fizeram um bom jogo desde o primeiro tempo. Do ponto de vista tático, o Inter fez um grande jogo. O Inter esteve muito bem postado em campo. No primeiro tempo, o que faltou para o Internacional foi o último toque, a finalização, uma melhor tomada de decisão perto da área. Isso fez com que o Inter não conseguisse criar grandes oportunidades de gol. Um Alan Patrick muito bem marcado, e era óbvio que se ia acontecer contra o time do Abel Ferreira. O Inter tinha escapadas por outros lugares, pelo lado direito, por exemplo, com o Aguirre, com o Vitinho. Depois o Roger muda o Tabata de lado. O Tabata começou do lado esquerdo, foi pro lado direito. Do lado esquerdo com o Bernabé, primeiro com o Tabata, depois com o Vitinho. Mas o Inter não conseguia aproveitar. E foi pro intervalo com um 0-0, que era até justo, porque nenhuma das equipes conseguiu construir grandes oportunidades de gol. Talvez as melhores não foram tão claras assim, até tenham sido do Palmeiras. Mas o Inter fazia um bom jogo do ponto de vista de controle da partida, mas faltava esse detalhe do último passe. O Inter circulava muito a área do Palmeiras, mas não conseguia agredir. E aí eu tenho que falar de atuações individuais. Algumas destacadas positivamente, outras que não foram tão bem assim. Positivamente, gente, o que joga o Vitão é absurdo, né? Como joga o Vitão. O Vitão no enfrentamento individual contra aquele que talvez seja o melhor jogador do Brasil, individualmente falando, que é o Estevão. O Vitão não perdeu nenhuma no primeiro tempo. E o Estevão em várias saiu no mano a mano com o Vitão e o Vitão levava vantagem. O Fernando controlando o meio-campo, jogando demais o Fernando, mas jogando demais. Demais jogando o Fernando. O Rogel. Atuação segura do Rogel. Olha, Rogel vai perder a vaga agora no Grenal porque volta o Vitor Gabriel, mas uma atuação segura do zagueiro uruguaio. Do meio para trás, o Inter foi impecável em quase todo o jogo, mas principalmente no primeiro tempo. Mas faltou do meio para frente. O Alan Patrick muito marcado, pouco inspirado. Vitinho não acertou muita coisa. Tabata mal no jogo, acho que foi o jogador mais abaixo do Internacional na partida. O Ener Valencia inoperante, não conseguiu construir muita coisa no primeiro tempo. E o segundo tempo ele veio mais ou menos nesse tom. Um jogo muito equilibrado e muito competitivo. E nesses jogos, o detalhe faz a diferença. E foi o detalhe de uma jogada onde o Inter tentava pressionar, e era óbvio que o Inter ia tentar pressionar, porque jogava em casa, era obrigação do Inter pressionar, e o Inter fez a escolha de correr alguns riscos, e os riscos, às vezes, se colhe frutos, e às vezes se paga preço.
E o Inter pagou um preço pelo risco que correu. Uma jogada pelo lado direito, onde o Richard Rios ganha do Bernabei. O Bernabei, que é um dos melhores laterais do Brasil, se não o melhor, falha no duelo individual com o Richard Rios, perde, o Richard Rios cruza, a bola cruza na área, passa por toda a área, e aí o Facundo Torres tem a tranquilidade de dominar e de perna esquerda bater na saída do goleiro Antony, sem chance nenhuma pro goleiro do Internacional. O Inter sai perdendo e vai pra cima. O Roger mexe no time, ele tenta alternativas, ele coloca o Borré na vaga do Vitinho, ele coloca o Gabriel Carvalho na vaga do Bruno Tabata, e o Inter tenta, na base do abafa, criar oportunidades e criou. Mas aí o Ener Valencia perdeu 2 oportunidades cara a cara com o Everton, né? E como o jogo é de detalhes, o Palmeiras teve uma chance cara a cara com o Antony e matou. O Inter teve 2 com o Valencia, cara a cara com o Everton, e não matou. Sabe o que significa? Que o Palmeiras ganha os 3 pontos. E que no duelo entre as duas equipes e no duelo dos detalhes, o Inter saiu perdendo. Principalmente pela bola do Ener Valencia, bem no finalzinho, onde ele sai absolutamente livre contra o Everton e chuta em cima do goleiro. O Inter conseguiu criar oportunidades, isso é positivo, depois de levar o gol, mas não conseguiu ser competente para converter. E sai com uma derrota, que é a primeira da temporada, que é dolorida, mas, particularmente, eu não sou do time da terra arrasada. E acho que o torcedor que estava aqui no Beira-Rio também não, porque aplaudiu a equipe e começou já a virar a chave para o Grenal. O Inter sabe do momento do Grêmio. O Inter sabe do momento de instabilidade do rival. Sabe da importância desse Grenal. E uma vitória em Grenal, gente, pode recuperar todo o ânimo da torcida. E é óbvio que a goleada lá em Mirassol, ela repercute aqui no Beira-Rio também no ânimo do torcedor. Perder por 1-0 pro Palmeiras é aceitável. O Inter pode ir lá e devolver essa vitória para a equipe do Palmeiras. Pode devolver essa vitória no Allianz Parque. Inter e Palmeiras são grandes times. E o Palmeiras é um dos times mais competitivos e fortes do cenário do futebol brasileiro. Perder pro Palmeiras é normal. E o Inter perdeu. Poderia ter ganho, poderia ter empatado, mas perdeu. No jogo em alto nível, o detalhe faz a diferença. E no detalhe, o Inter perdeu a sua primeira partida no Beira-Rio no ano de 2025. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!